Eis a pergunta que não quer calar. É justo votar nulo numa eleição tão polarizada como a que estamos vivendo recentemente agora em 2022? Se você estiver assistindo isso em 2023, 2024, 2025, ou sei lá, 2060, ano 3000, então não me julgue, tá? Porque eu não tenho bola de cristal aqui, eu não sei o futuro. Então eu acho muito errado o pessoal ficar julgando, né, o seu poder de previsibilidade sem entender que o futuro é uma grande neblina, né? Obviamente é muito mais fácil tentar prever o que vai acontecer na semana que vem do que tentar prever os 4 anos que virão, né? Ou daqui a 4, 5, 6, 7 anos. Por favor, né? Vamos ter um pouco de sensibilidade, né? Com a nossa capacidade de previsões, porque a gente está partindo de um pressuposto, primeiro, né, estatístico e também intuitivo, né? Quando se refere, claro, a aquilo que chamamos de futuro. Obviamente que você tem que ter todo o cuidado, né? Quando você coloca a coisa do ponto de vista de um pensamento especializado, como é a questão da política ou da sociedade em geral, o seu poder de previsibilidade ele tem que partir de determinados meandros que já ocorrem no presente, né? E aí, a partir disso, você vai tentar investigar a questão e pressupor um determinado futuro. Mas, bom, esse nem é o tema que eu vou tratar aqui. Na verdade, eu não vou tentar prever o que vai ser o futuro de um governo petista no executivo, ou de um governo bolsonarista, ou quem sabe, né, uma terceira via que apareça aí. Acho que esse termo também, terceira via, está muito desgastado, né? Já chamaram até o nazismo de terceira via. Então, coloquemos aqui uma terceira opção. Pode ser que aconteça, né? Pode ser que haja uma reviravolta. Muitas variáveis podem ocorrer e mudar completamente o destino do Brasil, pelo menos no quesito aí, política. E aqui, hoje, nós falaremos sobre se é justo ou não votar nulo. Esse é um tema que está sendo amplamente discutido agora. As eleições de 2022 estão aí. Os debates já estão acontecendo, e aí não é só o Poder Executivo, né, que está em jogo, mas também os estados, né, os governadores aí que estão em disputa. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, no meu estado, você tem aí, se não me engano, o Haddad, cara. Haddad na primeira posição, que é um negócio assim surpreendente, né, porque o PT primeiro aqui em São Paulo, nossa. Mas, bom, não vou discutir isso aqui também agora. A gente vai focar no Poder Executivo, nos candidatos que estão ali competindo, né? E verificar se é justo ou não votar nulo. Lembrando, uma coisa é o primeiro turno, outra coisa é o segundo turno. Eu não acho correto que no primeiro turno você vote nulo. Tá? Você tem muitas opções, então acho que ali você consegue mais ou menos identificar qual que é o mal menor, né, digamos assim. E diante disso você escolhe um candidato e vota, não precisa ser nulo. Mas no segundo turno, se estivermos diante do cenário proposto estatisticamente pelas pesquisas, bom, aí já é uma outra questão. Aí votar nulo se torna uma opção. Mas antes de começar sobre esse assunto, é preciso a gente entender o que é o sistema de votação no Brasil, tá? Então, assim, a grosso modo, nós temos 2 tipos de voto, que é o voto majoritário e o famigerado voto proporcional. O majoritário, como vocês já devem saber, é para presidente, governador, senador, prefeito. Já o proporcional é aquele destinado a deputados, no caso federal, estadual, distrital ou vereador, né, quando são eleições para prefeito e vereador em outra época. Então, o voto majoritário é aquele direto, né? Você votou no cara, é aquele cara que você quer que esteja ali como o líder de determinado governo, seja estadual, seja executivo, federal. Então, quem tiver a maioria dos votos vai vencer e pronto, acabou. Só que o voto proporcional, ele é um pouquinho mais complexo, né? Ele parte de um cálculo e faz com que muitos deputados, inclusive, né, exerçam função sem terem sido, de fato, eleitos pelo povo. Isso aqui que é uma coisa que eu acho um absurdo aqui no Brasil, essa questão do voto proporcional. Você tem aquilo que a gente chama de voto de legenda, que é justamente isso, né? Ao invés de votar num candidato específico, o cara vai votar na legenda dele, vai votar, por exemplo, no partido. E aí, desse modo, porque aí a numeração é aquela, né? Você tem a primeira numeração do partido, depois vem um monte de números que se refere especificamente àquele determinado candidato. Então, quanto mais votos de legenda um partido recebe, mais vagas ele vai ter ali na casa legislativa em questão. E daí surge aquele famoso fenômeno de uma personalidade pública, que aí eu estou colocando aqui uma pessoa muito famosa, que vem de fora da política, que é um outsider, que puxa votos, geralmente numa candidatura, digamos assim, relâmpago, para favorecer um determinado partido. Eu coloco isso aqui como sendo o fenômeno tiririca, né? O fenômeno tiririca. Bom, mas onde entram aqui os votos brancos e nulos? A bem da verdade, a gente tem que entender que eles não entram em lugar nenhum, tá? Literalmente, votos brancos e votos nulos
não são votos válidos. É isso que a gente precisa entender logo de início. Quando você fala, vou votar nulo ou vou votar branco, é basicamente assim, em termos de resultado, a mesma coisa. Tem muita gente que fala, não, mas votar branco não pode, porque votar branco você vai estar favorecendo o candidato vencedor. Isso é lenda, gente. Isso aí desde a Constituição de 1988. Já mudou, tá? Assim, voto nulo significa literalmente anular o voto. Já o voto branco é uma recusa dos candidatos que estão disponíveis. Não é uma aceitação, como muita gente pensa. Se eu vou votar branco, então estou acomodado, né? Qualquer um que vencer tá normal. Mentira. O voto branco, na verdade, é uma recusa, não uma aceitação de todos. Repito aqui, né? Desde a Constituição de 88, votar branco é mais um voto de... Não é, aliás, mais um voto de conformismo. Sendo este não validado, é uma clara recusa e um direito de qualquer cidadão brasileiro. Então, se você colocar um número aleatório na urna eletrônica, ou se você colocar ou apertar o botão branco, o resultado, meu amigo, vai ser o mesmo. Não vai mudar nada. No frigir dos ovos, votar branco ou nulo tem o mesmíssimo resultado, porém o voto nulo tem um significado, se é que a gente pode dizer isso, né? Um significado moral um pouco mais profundo. Porque quando você está anulando o voto, você tem aí vamos colocar assim, um maior anseio de que as coisas realmente mudem. Porque você está dizendo assim, olha, eu estou indo contra o sistema, não estou indo contra o sistema assim, né? Eu estou indo contra a atual conjuntura, acho que e contra o sistema um pouco exagerado. Seria melhor dizer, estou indo contra a atual conjuntura, contra os candidatos que estão aí presentes. Mas o voto branco, de certo modo, também é isso. Mas o nulo, do ponto de vista ético, tem, talvez, né, se a gente quiser fazer a diferença entre branco e nulo, um peso maior. E mesmo que houverem votos nulos superiores a 50% dos votos válidos, então você tem mais votos nulos do que votos válidos, isto não implica que as eleições serão anuladas, tá? Repito aqui, voto nulo e branco não tem poder nenhum, porque eles não são válidos. Se fossem válidos, poderia ocorrer essa coisa de vamos votar nulo, porque vai ter um resultado do nosso voto nulo. Não tem um resultado a não ser um resultado de caráter ético, tá? Até aí você pensa, poxa, então votar nulo não vale a pena? Vamos lá, calma, vamos ver. Considerando essa introdução, portanto, nós podemos dizer que no atual cenário do Brasil, estamos diante de um impasse, por conta do fracasso da chamada, entre aspas, terceira via. Vamos colocar a terceira opção para não ficar uma coisa muito clichê. A saber, uma aliança política em via de combater o populismo de Lula e Bolsonaro. Apesar que eu vi as pesquisas recentemente, para minha surpresa, a Simone Tebet cresceu um pouquinho nas pesquisas, né? Aí eu tenho que ver se essa pesquisa aí... as posteriores pesquisas serão feitas, né? E também, o Ciro Gomes cresceu um pouquinho, né? Acho que ele está em 9, quase na casa dos 10%, mas é mais ou menos o que o Moro tinha quando tentou, né, entrar na política e acabou pisando na merda, escorregando e saindo fora. Enfim, o Moro parece que vai ser candidato a senador, né? Bom, mas o que acontece aí é que ainda Lula e Bolsonaro estão ali. O Lula ainda está em primeiro, o Bolsonaro em segundo. E aí eu coloco aqui que nós acabamos como que reféns desses dois políticos, que aparentemente são profundamente antagônicos, mas que na prática são muito parecidos. E aí tem um ponto muito importante aqui. Uma coisa é ser parecido, outra coisa é ser igual. Cuidado, essa tal terceira via aí, cuidado com a falácia da equipolência. Cuidado. Isso não faz jus à realidade, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu coloco aqui, vou explicar agora, na verdade, né? Que eu tô lendo aqui o texto e comentando o texto que eu mesmo escrevi, certo? Pra gente manter o foco. Há de se considerar que eles não são necessariamente iguais. Quem defende ou defendeu a ideia de um terceiro caminho para os rumos do Brasil, totalmente justo nessa ideia, inclusive, tanto que eu defendi isso e defendo ainda, não pode se deixar levar pela falácia de equipolência entre Lula e Bolsonaro. Quando uma das partes defende... Porque essa falácia de equipolência entre Lula e Bolsonaro é a falácia dos céticos pirrônicos lá da antiguidade. De que se você tem uma grande narrativa de um lado e tem uma grande narrativa do outro lado, elas se auto-excluem. É como matéria e antimatéria. Só que a questão é, se você coloca na balança cada uma dessas coisas, você vai ter resultados diferentes. Não necessariamente a total exclusão dos dois lados. Tá? Então, a falácia da equipolência é praxe do ceticismo pirrônico. Ora, é justo ser cético em política? Sim. Mas isso implica que devemos ser céticos em termos aporéticos? Não. Tá? Então, apesar de Lula e Bolsonaro serem dois populistas e terem resultados parecidos, como é destacado, por exemplo, na teoria do totalitarismo, que já expus aqui em podcast também no meu canal, isto não implica que eles sejam necessariamente iguais. Uma coisa é ser parecido, outra coisa é ser igual, né? Quando uma das partes defensoras, seja do PT ou do bolsonarismo, escutam pessoas críticas dos dois populismos, como eu, por exemplo, como várias outras pessoas, dizendo que eles são exatamente iguais, na verdade eu nunca disse, né, que bolsonarismo e lulismo são exatamente iguais, né? Mas há quem diga aí.
Os defensores, de um lado ou de outro, mesmo no seu radicalismo, eles criticam isso com razão. Pois é lógico que há diferenças também a serem pontuadas. Tá? A alegação, portanto, que eu defendo aqui, para o direito racional do voto nulo, é algo bem específico. Tem a ver, lógico, primeiro com o seu direito jurídico, né? Eu digo assim no sentido de que o voto nulo e o voto branco estão previstos, né, na lei eleitoral. Então é lógico que você tem o direito de votar. Não é antidemocrático. É mentira quem disser para você que votar branco ou votar nulo é uma atitude antidemocrática. Isso é mentira. É a democracia mesma, democracia esta liberal que eu estou dizendo aqui, e representativa, é ela que permite a você anular o seu voto, se você quiser, certo? Aliás, existe até uma disputa, uma polêmica, um debate, se o voto deveria ser obrigatório ou não, porque em várias nações de primeiro mundo o voto não é obrigatório, aqui no Brasil é. Né? Então fica essa questão aí. Agora, se é obrigatório, pelo menos você tem o direito, se quiser, anular o seu voto. Tá? É um direito, repito, democrático, não antidemocrático. Então vamos lá, ó. Continuando. Não podemos calcular com precisão o estrago, seja do Lula, seja do Bolsonaro. Quem diz que pode calcular isso, que pode prever o futuro, porque tem uma bola de cristal, ou porque tem uma presciência, está literalmente mentindo. Cara, existem tantas variáveis envolvidas aí em política. Tudo bem, você pode até dizer, mas é mais fácil prever acontecimentos políticos do que prever em quantos pedacinhos uma pedra que cai do prédio e esbarra no chão, em quantos pedacinhos ela vai quebrar. Né? Tudo bem, eu até concordo com isso. Mas mesmo assim, em política você tem ainda também um lance de muitas variáveis que não são previstas e que podem mudar, né, a atitude de um ou outro político. Inclusive, é chato dizer isso, mas até a própria morte. Né? Pode ser que um candidato ou outro tenha a fatalidade aí de falecer, ou enfim, pode acontecer muitas coisas, né, até as eleições. Espero que não, a gente não está torcendo pela tragédia de forma alguma, né, para combater um candidato ou outro. Eu não estou torcendo para a tragédia, não apoio quem opta por esse tipo de discurso político, né? Como aqueles que defenderam a facada no Bolsonaro. Eu acho isso terrível. A gente está lidando... Quem defende esse discurso é terrorista, desculpa, é terrorista. Né? Não é assim que a gente vai combater. Tudo bem, se a gente estiver diante de um governo Bolsonaro que se torne ditatorial, no estilo Pinochet da vida, bom, tudo bem, aí você vai poder ter uma atitude mais drástica naquilo que se refere à desobediência civil. Isso é uma outra coisa, porque é um contexto já estipulado, concreto, é um contexto concreto. Agora, você pega a sua imaginação e fica pensando, o futuro vai ser assim a ditadura do Bolsonaro. Sem que isso tenha acontecido de fato, então desculpa. A coisa não aconteceu ainda para você estar julgando a partir de algo que pode ou não acontecer. Tomem cuidado com isso, né? O próprio aspecto jurídico da lei implica no pressuposto da presunção de inocência. Né? Se o cara cometeu ou não alguma coisa, ele tem a presunção de inocência inicialmente. Agora, se a coisa nem aconteceu ainda, pior ainda, né? Pior ainda. Porém, eu entendo que a desconfiança, por exemplo, a figura do candidato Bolsonaro, dele cometer ou não algum golpe, é justa dada as atitudes dele as atitudes anteriores no governo dele. Então é justo você pensar que isso possa acontecer, que é uma probabilidade maior por conta da atitude dele. Nesse ponto eu concordo. Da mesma forma o Lula. O Lula apoiou todos os ditadores de esquerda da América Latina, praticamente, da África também. Vamos lá. Apoio efetivo mesmo é mais na América Latina, né? Cuba, Venezuela. Os caras foram lá eles vão no comício do Maduro. Quando o Maduro venceu, entre aspas, as eleições da Venezuela, quem tava lá? O PT. O PT. Aí você pergunta, cara, como é possível o PT apoiar essas ditaduras e aqui no Brasil ficar clamando por democracia? Então, por isso que eu falo, Lula e Bolsonaro, eles são muito parecidos, né? Agora, se o Lula vai transformar o Brasil numa ditadura, aí já é outro 500. Se o Bolsonaro vai tornar o Brasil numa ditadura, é outro 500, né? Tudo depende de uma conjuntura. Eu acho que se o Bolsonaro tivesse a oportunidade, ele teria feito, sim, uma intervenção militar. Poxa, pelo amor de Deus, olha o tanto de manifestação que houve das falas dele, que não iria negociar nada com ninguém. E no final ele acabou se tornando tchutchuca do centrão, né, como dizem por aí. Mas ao mesmo tempo, sempre flertando com os militares na possibilidade de uma intervenção. Tá? Do mesmo modo, o lulismo sempre apoiando as ditaduras mais perversas que existem na América Latina. Então, a gente está no barco furado aí, né, se manter nessa polarização, certo? A minha crítica aos outros candidatos não implica que eu acho que eles sejam piores do que Lula e Bolsonaro, não, tá? Eu critiquei lá no vídeo anterior a Simone Tebet, o Ciro Gomes e tal, mas, enfim, que vale aí sempre relembrar as críticas, né? Aí eu coloco assim, a bem da verdade, a coisa pesa mesmo quando temos de lidar com os caminhos tortuosos de um e outro. Tanto Bolsonaro quanto Lula não são outsiders
no próprio conceito, eles não vêm de fora da política necessariamente, tá? A fama que Bolsonaro recebeu como um forasteiro, vindo revolucionar a política brasileira, é deveras inadequada, pois na verdade ele já está há décadas na política como deputado federal. Então faz tempo que ele está aí vivendo só do dinheiro público. Mas se alguém quiser falar que ele fora um outsider em 2018, o foi, pelo menos, na novidade da pretensão ao cargo de chefe do Poder Executivo, né? Porque ele nunca nem foi gerente de posto de gasolina e de repente se tornou presidente do Brasil. Como vocês sabem, eu votei no Bolsonaro em 2018, mas deixando sempre a ressalva de fazer críticas, se aos meus olhos essas críticas forem justas. E foi o que eu fiz. E muita gente se doeu por isso, mas sinto muito, né? Eu não estou aqui para ficar adotando político de estimação. Né? Deus me livre de fazer um troço desse. Se eu acho que tem que criticar, vou criticar. E é óbvio que o discurso do Bolsonaro contra o Centrão em 2018, se comparado agora, ele tendo um vínculo total com o próprio Centrão, é uma coisa que tem a ver com a conveniência política e tem a ver também com a quebra daquele discurso anterior. Não estou dizendo que ele tem que ser ditador, como ele disse pro Bonner, você quer que eu seja ditador agora? Deus me livre que ele seja ditador, né? Mas ele não aponta o problema dessa política fisiológica que existe no Brasil. Não aponta mais, porque ele agora precisa desse apoio para não ser pitimado, né? Dados erros grosseiros que ele cometeu aí nesse governo. Tem alguns acertos? Tem, né? Quem vai dizer que não tem? Mas tem, erro é o que mais tem aí, né? Fato é que se considerando ainda os dois aqui polarizados, fato é que se um é acusado de ser um genocida, ao meu ver, um completo e inadequado uso político de um termo pesado que está mais vinculado a histórias dramáticas aí que aconteceram principalmente na Europa e na África, querer dizer que o Bolsonaro cometeu genocídio é assim, não dá, gente, não dá. Né? Não tem como falar de genocídio, não tem como falar nesses termos sem você desrespeitar os verdadeiros genocídios que ocorreram em outras nações. Desculpa. Isso aí é conversa de gente que está com a retórica assim, já tocando na sofística. Então, se você tem um Bolsonaro que negligenciou políticas públicas de saúde, sim, de fato fez isso. E o outro, que é o Lula, que foi literalmente condenado à prisão por mais de um juiz e, portanto, em pelo menos 2 instâncias, além, né, obviamente, de uma terceira. No caso, o STJ. Né? Ele foi praticamente condenado 3 vezes aí. Da anulação da acusação, portanto, não se depende a inocência, como Lula vem falando por aí. Mentira descarada, né? Lula continua sendo mais do que um mero suspeito de crimes ligados à Petrobras. Porém, o impossível, entre aspas, se bem que no Brasil esse impossível é apenas uma retórica hiperbólica, o Luiz Inácio não só saiu da cadeia, como convenceu boa parte da opinião pública que foi a vítima do maldoso juiz de Curitiba e até processou o Deltan Dallagnol, né, que foi o promotor do caso dele. Cara, é bizarro pensar num troço desse. Se você olha pra isso e não se fica chocado, puta merda. Porque o contrário disso, tem muita gente que critica, eu vou criticar a Lava Jato. Mas caramba, você é a favor de crime de colarinho branco, bicho? Uma pergunta que não quer calar. Tudo bem, eu sou contra você perseguir alguém que é inocente. Mas desculpa, né? Você achar que esse pessoal aí é inocente, à luz de tudo que aconteceu nesse processo investigativo, vamos lá, né? Eu sou a favor dos direitos pautados na ideia de presunção de inocência. Mas o Luiz Inácio ele passou por um processo formal. Mas tem aquelas coisas, os áudios do hacker. Áudios não, os textos lá de WhatsApp ou de Telegram do hacker. Mas ainda assim o processo ele foi formalizado dentro da lei brasileira. Quem diz que não, realmente está se pautando apenas na demagogia. Né? Até porque a prova do hacker, do ponto de vista jurídico, não vale, na verdade, como prova, sendo bem redundante aqui. Mas continuando. E se não bastasse isso, o suposto maldoso juiz de Curitiba, ex-ministro do Bolsonaro, ajudou, por sua inabilidade política, a fortalecer essa narrativa, já que o Moro realmente escorregou na casca de banana. Quando ele saiu do Podemos para ir para o União Brasil, eu não sei o que esse cara tava. O que ele tinha na cabeça para fazer um troço desse. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Bom, às vezes a gente pensa que tudo não passa de um teatro de ventrílocos aqui no Brasil, pois que é um erro grosseiro achar que o único problema do Brasil seria só o Lula e o Bolsonaro. Infelizmente não é. Né? Na verdade, tem muitos problemas. E talvez o maior problema do Brasil seja essa relação prostituída, tá? Promíscua, entre os 3 poderes. Legislativo, Executivo e Judiciário. Onde o Poder Executivo do Estado provoca, né, digamos assim, benesses tanto ao Poder Legislativo quanto ao Poder Judiciário. Né? Quando você vê juiz, o salário de um juiz aqui no Brasil é uma coisa de louco, né? Vocês já perceberam? E não é só salário também, é penduricalho, são benefícios assim, além do esperado. E por que será que juízes aqui no Brasil recebem tantos benefícios, além de um salário gigantesco?
Será que eles não estão beneficiando políticos? Não estão beneficiando também deputados estaduais por aí, no Brasil afora? Cara, a corrupção, como eu falei, essa questão de voto proporcional aí, gera um problema seríssimo no Brasil, é sistêmico. Aí eu coloco assim, na verdade, o maior problema no Brasil é o modus operandi cínico de como a política é realizada nesse país. Se tudo se resume à sentença falsa de que a voz do povo é a voz de Deus, então basta praticar o populismo descarado e converter uma parcela de trouxas da população, os famosos idiotas úteis, para, a partir daí, inventar narrativas e deliberadamente mentir sem nenhum peso na consciência. É a famosa mentira com ousadia, né? É aquela música lá, ousadia e alegria, do Neymar, né? Ousadia e alegria. Vamos mentir com ousadia e com alegria. Né? Na cara de pau. A maior mentira que existe é quando você mente falseando uma atitude moral. Você vai com aqueles olhinhos de profeta no meio da Assembleia Legislativa, ou sei lá, numa entrevista, e você mente descaradamente com um ar de moralismo. Isso aí, meu amigo, é é o suprassumo da mentira. Porque você convence pela performance que é um sujeito moral. E aí moral, não estou falando só moral no sentido judaico-cristão. Moral pode ser um monte de coisa, né? O progressismo é totalmente moralista, totalmente moralista. Mas é invertido. Então, você pode ter aquela atitude profética moral, aquela que aponta o dedo. Mesmo sendo um canalha, né? Esse é o suprassumo da mentira. Aí eu coloco aqui, ó. Disto, a habilidade política se resume apenas a insistir na mentira até que alguém acredite e passe a te defender. Porque é difícil nós lidarmos com todas as informações sobre tudo, né, no cenário político. Então, uma hora ou outra, a gente acaba defendendo uma coisa que a gente não conseguiu analisar bem. Nessa métrica, vence Protágoras, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas, e Sócrates morre envenenado na prisão da democracia ateniense. Né? Ele é obrigado a tomar cicuta. E como ele é um sujeito que tem uma consciência do direito e do dever, não é só dever e nem é só direito, tem as duas coisas, ele acaba tomando a cicuta e morrendo envenenado na democracia ateniense. Vamos colocar os exemplos aqui. Né? Se você matou, diga que não matou. Se você roubou, diga que não roubou. Se você estuprou, negue. E torne isso um hábito, né? Até o ponto de você mesmo acreditar na mentira. Mesmo que existam muitas provas, mesmo que esteja evidente sua participação no crime, mesmo que seja pego, preso e condenado, continue negando. Né? É aquela coisa do cara daquele pastor, né, que estuprou os enteados e matou, colocou fogo nas crianças. Um cara que faz isso, estupra crianças e depois coloca fogo nelas, o que sobra para uma criatura dessa? Se o cara diz, já fiz isso, mentir é o de menos, né? Negar o crime é o de menos. Porque nem ele, psicologicamente, poderia continuar tendo uma cognição saudável se não negasse mesmo aquilo que ele fez. Tamanha a prática hedionda de tal crime. Eles vão negando, ou seja, o pior eu já fiz, agora mentir é o menos pior. Mais ou menos isso, tá? A raciocínio desse pessoal. Morra negando, pois aí alguém vai acreditar. Isso do ponto de vista do direito é um problema e tanto, né? Pois as nuances da lei podem dar brechas para inumeráveis recursos. Mesmo na lei brasileira que tem várias especificações, sempre vai haver uma brecha. E fazer as pessoas ficarem mais presas à letra da Constituição ao invés da coisa mesma, ao invés do mundo concreto. Por quê? Porque é um povo que precisa de leis para tudo, né? Até leis inúteis, leis imbecis. E aí o que acontece? Bom, esse povo tem tanta lei por quê? Porque eles não têm aquela consciência da lei consuetudinária. Não tem tradição, não tem uma mentalidade preparada do ponto de vista aí da sua própria modus operandi cultural. Não que tudo na cultura seja bom, não que tudo na tradição seja bom, mas tem muitas coisas boas que são assim porque são niveladas no tempo, né? Como dizem os ingleses, a lei positiva deveria partir do aspecto consuetudinário, né? Nesse caso, o jurista não está preocupado com a justiça per se, mas com a técnica pragmática. Outro problema. E fará certamente de tudo para não transgredir o literal, porque o literal é o que aparece, certo? Apesar de tornar esse literal uma coisa um tanto alegórica, provocando o caos dentro da ordem. Não é a ordem dentro do caos. Na lei brasileira aqui, é o caos dentro da ordem, porque você tem uma lei estipulada e nas brechas você provoca o caos, no sentido de que o caos represente a transgressão, tá? Vamos transgredir a lei obedecendo a lei. Isso é totalmente possível, dadas as aporias que existem na realidade, perante uma lei fixa, uma lei rígida, como é uma Constituição de um país. Não estou dizendo que é errado você ter uma Constituição ou você ter leis positivas, é mais do que certo. Mas é que elas não dão conta da realidade, esse é o ponto.
Em outras palavras, reinterpretar, na medida do possível, certos eventos por interesses escusos, conveniências e canalice é quase uma regra na classe, né? E quando eu falo classe, me remeto à promiscuidade entre os três poderes, como eu já disse aqui, executivo, federal e estadual, no caso do executivo, e também o poder legislativo e judiciário, no caso também federal e estadual. Claro que idealizar demais e achar que essas coisas deveriam ser perfeitas, ou que o sistema deveria ser perfeito, e impedir que a corrupção acontecesse, é uma percepção, nesse sentido, muito poliânica. Eu não quero ser poliânico aqui e achar que exista um sistema no mundo que possa possibilitar, que possa, melhor dizendo, né, impedir que haja corrupção. Não existe esse sistema no mundo, nem nunca vai existir. Por isso que eu coloco aqui, não é essa a minha intenção. Nem acho que o sistema mais apurado e mais burocrático favoreça necessariamente o cumprimento da justiça. Eu não vou ser infantil em achar que você aumentando a burocracia, você vai aumentar a justiça. Não é bem assim, não. Do ponto de vista filosófico e até teológico, nem sempre, meus amigos, justiça e lei coincidem. Isso vocês precisam entender já de antemão. Nem sempre justiça e lei coincidem. O poder de infiltração corruptora em sistemas burocráticos não deveria ser uma novidade para nós, do século XXI, pela experiência do nosso mundo no século passado, século XX. Quem viu o século XX em ditadura, assim, governos autocráticos, extremamente burocráticos, viu que eles cometeram aquele chamado democídio, que o J. Rummel aponta de maneira fantástica, né? Fazendo a diferença entre democídio e mortes na guerra, dizendo que muito mais pessoas morreram em época de paz do que em época de guerra, perseguidos pelo seu próprio governo. Isso é democídio. Isso foi pior até que a Primeira e a Segunda Guerra juntas. E dentre esses países, os que mais mataram foram os países comunistas e também as ditaduras de direita, como ele explicita claramente na sua obra. Por isso que eu sempre recomendo, estudem esse autor, vale muito a pena. Ele é um politólogo, se não me engano ele é do Havaí já, falecido, mas que deixou uma obra muito interessante para ser estudada. Tanto o diabo quanto um anjo podem cumprir a lei, né? Mas o âmago de seus interesses contemplam coisas totalmente distintas. Eu até escrevi errado aqui, ainda bem que eu lembrei que era âmago que eu quis dizer, né? E que quando eu escrevo no celular, ele vai mudando as palavras automaticamente aqui. Aí eu digo assim, ó, o cumprimento também carrega certa carga de conveniência. Não que eu ache que descumprir a lei seria algo bom. Veja lá. Muito pelo contrário, do ponto de vista pragmático, é uma necessidade você ter leis positivas. Considere o mínimo que você precisa, sendo um cidadão de uma democracia liberal. E é óbvio que você vai entender que você deve seguir a lei. Só que há determinadas conjunturas que geram dilemas referentes a isso. Claro que eu prefiro que se cumpra a lei, mas há de se ter também um senso ético, moral, nas pessoas aí, em geral, para que elas possam lidar com as ambiguidades da lei sem que se produza injustiças em massa, principalmente no campo político. Então, o campo político abre um horizonte de oportunidades, principalmente para você ganhar dinheiro de modo ilícito, que você não tem como uma pessoa simplesmente que tem cidadania no país e que está no campo privado. Quando você entra como um funcionário, né, da política propriamente dita, você vai ter um campo de oportunidades muito grande. Por isso que a maioria aí cai nessa coisa de rachadinha e tudo mais, certo? É bem complicado. Mas vale também a questão da proporção. Uma coisa é a rachadinha, que a gente condena, obviamente, mas outra coisa é a corrupção de bilhões de reais que aconteceu na Lava Jato, né? Que eu acho que aí é mais grave do ponto de vista da corrupção, seja ela passiva ou ativa. Bom, mas vamos voltar aqui para o Lula e Bolsonaro. Eu creio que a legitimidade do voto nulo está muito mais na dignidade de se abster das loucuras de um e de outro do que meramente ver as coisas no campo pragmático. E outra, eu já vou deixar claro para vocês, não estou querendo convencer você a votar nulo não, tá? De forma alguma. Você faz o que você quiser. Aí eu digo assim, se o que vale é o mero pragmatismo, então as duas vias radicais estão corretas em dizer ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, porque se tudo é só pragmatismo, então votar nulo não faria muito sentido não, né? Mas aí quando você vai estudar o pragmatismo do ponto de vista filosófico, você vai ver que ele tem vários erros. Essa é a questão. Se considerarmos o histórico dos candidatos e a decepção, mentiras e escárnio que ambos cometeram, mesmo que atrelados às coisas completamente diferentes, tá? Porque ser parecido não é ser igual necessariamente, então é justo não votar em quem você não confia. É só isso. Eu voto em quem eu confio. Se eu não confio, eu não voto, tá? Mas pode dizer, mas fica a questão, você confia mais em um ou confia mais em outro? Ou melhor, né, você confia menos em um do que em outro, então vota no menos pior, diria aqueles que estão aí nessa base. Tudo isso a gente vai ver ainda, mas eu coloco assim, não porque tal seja a questão estratégica,
a questão do voto nulo? Não é estratégica, é só um voto de revolta. É muito mais uma questão de consciência também, né? E a maioria das pessoas que estão dizendo que vão votar nulo, eles estão apelando a esse discurso. Eu não vou votar em fulano nem ciclano porque é uma questão de consciência e porque não dá para, digamos assim, calcular quem é pior. Apesar de serem diferentes, eu não sei calcular matematicamente quem é pior, se é Lula ou Bolsonaro. É essa a ideia de quem vai votar nulo. Aí eu digo assim, porém, dizer isso não significa que eu ou você sejamos perfeitos. Poderíamos nós mesmos falhar em diversas áreas, inclusive na política, se estivéssemos lá. Mas, considerando a proporcionalidade do ato público em relação ao privado, é evidente que a crítica aos candidatos de 2022 é mais do que adequada, certo? Então, até para votar nulo você tem que ter um mínimo de consciência. Tá, você está votando, mas como é que você justifica votar nulo? Você tem alguma consciência política para fazê-lo? Ok, então, porque, repito aqui, votar nulo e votar branco é um direito que você tem enquanto cidadão. Não tem nada de antidemocrático, né? Aí eu coloco os exemplos aqui, né? Ó. Dizer vamos tirar o, entre aspas, genocida, ou vamos tirar o ladrão. Né? Aqui eu não coloquei entre aspas não, porque... Mas vamos lá, vai. O genocida ou o ladrão tem pesos diferentes, obviamente, né? Se de fato Bolsonaro fosse genocida, ele seria pior que o Lula. Mesmo que o Lula aprecie ditadores de partidos que lhe favoreçam, mas não sendo um ditador no Brasil. Então, se esse fosse o caso, como muita gente de esquerda diz, o Lula pode ser ladrão e tal. Apesar que a maioria não admite isso. Mas isso não se compara a ser um genocida. Bom, você tem pesos e contrapesos aí para ser avaliado do ponto de vista ético. Essa é a questão. É lógico que ser genocida é muito pior do que ser ladrão, pelo amor de Deus, né? Não tem nem comparação. Do mesmo modo, só que aí, como eu falei, eu não acredito nessa narrativa do genocídio, a não ser que o Bolsonaro seja eleito e aí sim ele se torne de fato um genocida. Eu acho muito difícil acontecer isso, mas vamos lá. Bom, do mesmo modo, se Lula fora condenado por corrupção passiva e Bolsonaro não, aí já é a métrica dos bolsonaristas, né? O Lula foi condenado, Bolsonaro não. Ou ainda não, né? Seja por isso ou por outro crime, então os bolsonaristas vai dizer, Lula é pior. Então você está vendo que a métrica muda de um para o outro, de acordo com o que você avalia no seu cálculo, entre aspas, matemático, para prever o futuro do governo de um e de outro, que está no âmbito do caráter aí da possibilidade. Você está jogando com a possibilidade. Então, é muitas variáveis. Dado o fato que você não confia nenhum em outro, se justifica o voto nulo, a meu ver. Aí eu digo assim, agora se avaliarmos a coisa meramente pelo campo ideológico, como muito bolsonarista também diz, se você avalia a coisa do ponto de vista ideológico, o Bolsonaro ele não é progressista. O Lula tem algo mais a ver com isso, né? Então o Lula estaria alicerçado tanto com a métrica suprapolítica do que acontece na América Latina, certo? Bolivarianismo e companhia. E quando você olha para a Argentina, você vê a catástrofe que se tornou aquele país. Eles voltaram a votar na esquerda, né? Olha que se tornou o país. Bom, não dá para dizer necessariamente que no Brasil ia acontecer a mesma coisa com o lulismo, né? Porque o lulismo também tem um quê de neoliberal, apesar de fazer discurso contra o tal neoliberalismo. Mas fica esse adendo. Se o Lula apoiou a Argentina, mesmo a Argentina em declínio do ponto de vista econômico, imagine como será no Brasil, dirá o bolsonarista. Então, no campo ideológico, eu posso dizer, eu particularmente tenderia muito mais à direita do que à esquerda. Eu, né? Minha pessoa. Porém, é certo que não é só isso que está em jogo. Se considerarmos, por exemplo, a psicologia reversa provocadas pelas falas e práticas hipócritas do presidente da República e seus seguidores também, podemos dizer que muito do orgulho petista e canhestro ganhou força por conta dos erros da direita, né? Basicamente, o bolsonarismo fortaleceu muito a esquerda por conta dos seus próprios erros. Então, dizer que seu voto está apenas pautado pela questão ideológica não me parece fazer muito sentido. A disputa ideológica está de uma vez por todas instalada no mundo, certo? E não havendo manipulação psicológica e jurídica, tende a alguma síntese. O problema é que no mundo hoje, a disputa ideológica e cultural entre progressismo e conservadorismo, ela está amplamente assim, instalada no mundo, e não é só no Brasil, obviamente, né? O Brasil é mimético, tá? Foi instalado nos Estados Unidos em primeiro lugar, na Europa em primeiro lugar, no Ocidente em geral, para daí sim chegar no Brasil, chegar nos macacos miméticos e a gente passa a discutir isso, certo? Mas ela em si não depende, essa questão aqui de disputa ideológica, não depende apenas de políticos. Não depende só de político. Tudo bem, você pode dizer, mas um presidente da República de direita ou de esquerda faz uma diferença enorme nessa guerra de caráter aí ideológico. Beleza, até concordo com isso. Mas a coisa não está só nesse âmbito. Tá? Ninguém vai mudar, do ponto de vista ideológico,
Aí ideologia também significa um monte de coisas, né? Não quero confundir aqui, mas tentar colocar no sentido mais puro do que você possa entender de ideologia, né? Não no sentido pejorativo. Ninguém vai mudar, né, a sua visão ideológica cosmogônica, né? Vamos colocar assim, a sua cosmovisão de mundo, porque o Lula ganhou as eleições ou porque o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Muito pelo contrário, se tornará mais acirrada ainda em oposição àquele que venceu, né? Daí o argumento de isenção, como muita gente diz que quem vota nulo está se isentando, tudo bem, isentando no sentido pejorativo. Ele está se isentando no sentido de que ele não confia em nenhum deles, dos candidatos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que o cara é isento no sentido pejorativo, ou seja, quando você fala que ele é isento, você está meio que dizendo, não, você é irresponsável porque você não votou nenhum nem outro. Aí já é uma coisa diferente, certo? Então o argumento de isentão, em caráter pejorativo, de quem diz que devemos votar num ou no outro, se encontra no campo da falácia do falso dilema. No primeiro turno, isso é um falso dilema. É uma falácia. Mesmo que algum candidato ou outro não tenha chances de vencer no primeiro turno, é um prognóstico que a gente faz pautado nas pesquisas, é justo que você vote em quem quiser, é justo, ou em quem você confia mais. Nesse caso, não há dilema, pois são muitos os candidatos. Então, no primeiro turno, eu não aconselho ninguém a votar nulo. Tá? Você tem opções, você pode votar. Teremos apenas agora, no segundo turno, aí sim, se houver o segundo turno, eu acho que vai ter, né? Teremos apenas 2 candidatos. E nesse caso, estaremos num cenário evidentemente mais afunilado. No entanto, ainda havendo a possibilidade óbvia, e aí sim, né, uma possibilidade maior de voto nulo, como voto de revolta ou voto de repúdio. Ninguém é tolo de se esquivar do fato de que um ganhará inevitavelmente, né, no final, mas se até agora estamos convencidos que ambos serão terríveis para a nação, se quem vota nulo diz que ambos serão terríveis para a nação, vale o direito, repito, do voto nulo. Ele está justificado pelas péssimas opções da maioria. Se a maioria votou em Lula e Bolsonaro, e você está convencido de que nenhum deles é bom para a nação, como diria Enéas Carneiro, né, no ano passado, é justo votar nulo. Ninguém te representa. Então, porra, anule seu voto. Né? Aí eu coloco até um exemplo aqui meio simples. Se um asno tem 2 fenos de qualidade similar e de mesma porção e não opta por nenhum, isso não implica que tenha sido irracional. Certo? Porque pode ser que os 2 estejam estragados. E se o asno perceber isso, pelo seu faro, sei lá, ou por qualquer outro sentido que ele tenha, ele não necessariamente irá comer aqueles fenos. Isso não será uma atitude irracional. Não será. Porém, não nego que o argumento de que política se faz em vista de se identificar um mal menor é de algum modo bem persuasivo, dando então valor à crítica dos grupos polarizados, dos grupos radicais. De fato, a política se faz com a escolha do mal menor às vezes. Tem muitos dilemas que um político enfrenta, ou que o eleitor enfrenta em vista de escolher um político. Né? Então, de fato, identificar o mal menor é praxe na política. Não é absurdo dizer que se você identifica um mal maior em Lula ou um mal maior em Bolsonaro, e daí votar num ou no outro, fosse algo relativamente justo do ponto de vista da prática política nas eleições. Por isso que eu não condeno aqui se você vai votar no Lula ou no Bolsonaro no segundo turno. Se você está persuadido e convencido de que o mal de um será pior do que o do outro, bom, você pode escolher. Mas lembre que essa opção é puramente pragmática. Tá? No entanto, é fundamental que se saiba que nos 3 casos, seja votando num deles, seja anulando o voto, ou branco, estamos no campo da fortuna. Ou seja, fortuna no sentido do destino. Em outros termos, em ambos os casos, quem vota nulo será culpado 2 vezes. Mas mesmo assim, né, sendo culpado 2 vezes, ele não terá o peso na consciência no mesmo nível de quem vota em um ou outro populista, sabendo que eles de fato têm esse caráter populista muito forte. Só para vocês terem uma ideia, a gente já está finalizando, certo? No mundo grego, o idiota era aquele que se abstinha da vida pública. E se a gente compara aquele idiota do mundo grego antigo com o Brasil, ou melhor, né, o idiota no Brasil nesses termos, ele acaba meio que virando um pretexto para comprar votos. Então, o idiota no Brasil certamente será um idiota maior do que o idiota grego. Porque apesar dele participar da política, ele está vendendo voto. Ora, quem vota nulo, vota contra o sistema que nos levou a isto que vivenciamos hoje. Mas eu repito aqui, não é necessariamente o sistema propriamente dito. São alguns erros do sistema e, mais precisamente, vota contra a atual conjuntura. Quem vota nulo, vota contra a atual conjuntura. Portanto, é um voto de revolta, é um voto de constrangimento, é sinalização de desobediência civil. Veja bem, voto nulo é isso, sinalização de desobediência civil em termos ainda civilizados. Porque tudo bem, você está dizendo que o meu voto tem que ser obrigatório, vou lá e voto nulo.
Eu estou sinalizando com votos não válidos, branco e nulo, desobediência civil, certo? Isso não implica em levantar armas, espadas contra o governo. Eu não preciso ser violento para provocar desobediência civil, certo? Não preciso. Bom, por isso eu acho justo nesse cenário atual você votar nulo. Se consciente, votar nulo é o oposto do idiota grego da antiguidade e também é o oposto do lavar as mãos lá do Pilatos, né? Como que se isentando de uma obrigação moral. Não. Como assim? Porque democracia, meu amigo, não é só votar. Se você acha que democracia é só votar e você vota nulo, aí você tem razão. Realmente a gente está se abstendo da nossa obrigação cívica. Mas não é. Democracia é muito mais do que só votar. Não é só sufrágio. Aí eu coloco aqui, ó. Votar nulo é um direito democrático que flerta com a conveniência de uma mentalidade anárquica. Não que sejamos anárquicos invariavelmente. Não estou dizendo que você tem que ser anarquista, porque você é contra a atual conjuntura em alguns aspectos. Porque eu também não sou contra o sistema no sentido, vamos derrubar a instituição A, B ou C. Não. Eu não sou isso. Eu não sou anarcocapitalista dizendo, vamos derrubar o Estado. Não. Eu sou contra alguns aspectos que já não estão mais cabíveis dentro da razoabilidade da gente engolir. Certo? Já tem coisa aí que já passou de todos os limites. Havendo a necessidade de desobediência civil. Mas dentro do caráter cívico ainda. Por isso que eu coloco aqui, não somos anárquicos invariavelmente. Pelo menos eu não, né? Você fala por si mesmo, mas eu não sou anárquico invariavelmente. Somente no momento em que não nos sentimos representados por ninguém. Aí eu posso ser anárquico. É uma conveniência, dado a força da circunstância. Já que aqueles todos, como oficiais, né, digamos assim, na política, traíram seus próprios valores. Daí nós podemos dizer que o voto branco ou nulo não é um voto utilitário. Porque se tudo é utilitarismo, se a sua ética é só utilitarista, então você está certo em dizer ou eu voto num ou eu voto no outro. Mas se você não tem ética utilitarista, o voto nulo tem sua validade sim. Porque ele carrega um valor moralizante, certo? Do ponto de vista de uma força moral legítima. Eu penso que do ponto de vista ético, todos aqueles que votam nulo são negadores de uma visão de mundo utilitarista. E a meu ver isso é algo bom, né? É algo válido. Claro que no quesito de apreensão pragmática, a coisa parece ter um pouco... Parece não, ele tem pouco valor, né? O voto nulo. Porque não adianta essa história de se tiver mais de 50% de voto nulo, as eleições são anular. Mentira. O voto nulo, repito aqui, não é um voto válido. Não tem validade. Mas o que acontece é que se um político vencedor, né, das eleições sabe que uma grande parcela da população votou nulo, então ele também vai saber que a fiscalização vai ser muito maior no seu mandato, certo? E isso é importante. Isso passa um recado também, né? Se houver muitos votos nulos numa determinada eleição, é lógico que do ponto de vista até prático, não necessariamente pragmático, né? Mas passa uma mensagem muito forte para quem vai governar. A falácia de dizer que quem vota nulo está a se isentar de seu compromisso cívico está no fato de que pessoas assim pensam que a única expressão democrática de um povo é o voto. Quando, na verdade, o povo pode fazer muito mais do que apenas votar, né? Muito mais do que o sufrágio. Naquilo que chamamos de ação democrática deliberativa, a saber, uma insistência e pressão social a toda a classe política. Então vamos lá, você votou nulo, mas você está presente na política, fazendo pressão diante dos governadores ou movimentos sociais que tenham questões válidas, né? Porque tem muito movimento social que é por empolhação, mas questões concretas, válidas, que realmente estão aí para resolver problemas sociais efetivos. Então, você está praticando a democracia mais deliberativa e aquela que não se resume apenas à questão do voto. Tá? Nesse caso, eu acredito que sim, você tem direito a votar nulo, porque votar nulo significa que você não acredita meramente na ética utilitarista. Então é isso. Por fim, eu quero dizer aqui, já terminando esse áudio, que é um direito, repito novamente, é um direito seu votar nulo ou não, mesmo sabendo que o voto não tem muita serventia do ponto de vista pragmático, mas o tem enquanto a defesa da sua própria consciência, considerando que você não confia em nenhum candidato nem outro de modo algum. Se você confia, ok, vote nele. Se não confia, vote nulo. Seu voto é secreto e você que vai decidir na hora. Tá? Não condeno quem vai votar com voto válido e não condeno quem vai votar com voto nulo. Bom, e para a gente fechar aqui, vale ainda uma pergunta. Os votos nulos e brancos ajudam o candidato que está na frente de alguma maneira? Eu já falei aqui que não, né, no sentido de que não são votos válidos. Porém, indiretamente, isso pode acontecer. Eu até coloquei aqui, ó, sim.
mas não de modo direto, já que os votos brancos, desde 1988, repito, não são votos válidos. Votar nulo no primeiro turno pode ajudar candidato A, B ou C de modo indireto. Infelizmente, isso pode acontecer sim, por isso que eu não recomendo votar nulo no primeiro turno, porque você pode estar ajudando quem está na frente das eleições, ou pelo menos nas pesquisas, né? E a gente sabe que quem está na frente aqui no Brasil é o Luiz Inácio. Né? Então, se você diz que não vai votar no Lula, mas vota nulo no primeiro turno, você pode sim estar ajudando, ainda que indiretamente, este tal candidato. E se fosse o Bolsonaro, seria a mesma coisa. Para um candidato qualquer vencer as eleições do primeiro turno, o que ele precisa? Mais da metade dos votos válidos, mais 50%. Então, seria... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de 700 pessoas votando, ou 700 eleitores, só para a gente ter uma noção. Olha só, o voto branco e o voto nulo pode mudar a proporção dos votos válidos e facilitar a vitória de quem está na frente. Então, se você tem 700 eleitores, imagine que 600 desses votam de maneira válida, enquanto 100 votam nulo ou votam em branco. O que vai acontecer aí? Bom, a metade de 600 vai ser 300, certo? Óbvio. Né? E aí, aquele que está em primeiro lugar, ele precisaria de 300 votos mais 301, para que ele pudesse ganhar diretamente sem precisar de segundo turno. Aumente a proporção e a gente vai chegar a um número similar. Na verdade, o cálculo, de certo modo, vai ser basicamente o mesmo, com proporção diferente. Agora, se as pessoas que no primeiro turno decidem votar válido em algum candidato ao invés de nulo, ele vai aumentar a quantidade óbvia de votos válidos. Se ele aumenta a quantidade de votos válidos, consequentemente, ele terá, aquele primeiro candidato, né, que está na frente, terá que ter mais votos ainda para poder se eleger no primeiro turno. Então fica a questão, se essas pessoas que votam nulo no primeiro turno, ou branco, votassem efetivamente, né, com votos válidos em algum candidato, a proporção seria outra, já que o candidato em primeiro lugar precisaria de mais que 301, nesse exemplo que a gente está dando, tá? Mais de 301 votos para se eleger. Então, se você tem 700 votos válidos, óbvio que a metade mais será um valor muito maior do que apenas de 600 votos neste exemplo. Então é isso, gente. O voto nulo no primeiro turno, principalmente, pode sim favorecer aquele candidato que está na frente, porque você tem outras opções ali, né? Agora, quando surgir o dilema de ter que votar em um ou outro que você não gosta, que aí seria, no caso, o segundo turno, é uma outra questão que você vai repensar à luz, né, do seu próprio discernimento, daquilo que você achar melhor fazer, tá bom? Então, só queria deixar esse adendo, né, bem especificado aí, para que você tenha consciência quando for votar nulo ou branco. Um abraço a todos aí. Chegamos ao fim desse episódio. Estou passando aqui só para lembrá-los das promoções do canal. Aula História da Filosofia em Hannah Arendt e Estudo do Fascismo. Links na descrição.